Olá, meu nome é Matheus. Nós vamos explicar agora como funcionam as garantias na XP para as operações tanto de day trade como swing trade na corretora. O que são as garantias? As garantias são a metodologia pela qual a XP identifica, através da sua posição global, o quanto de risco uma carteira ela pode correr durante o day trade ou para passar posicionada. Como que funciona esse cálculo que o cliente observa na sua plataforma? Primeiramente, é considerado o conta corrente projetado da sua conta. O que seria isso? É o saldo até D+3 de liquidação, mais os lucros e prejuízos de operações em futuros do dia. Agregado a isso, é considerado qual o valor de portfólio do cliente na sua carteira. Por exemplo, ações da Petrobras, Vale, Ambev e demais ativos do seu portfólio. Desconta-se disso o risco daquele ativo. Por exemplo, quando a gente fala que o cliente tem 100 mil reais de Petrobras, ela não vale necessariamente 100 mil reais para proporcionar limites para novas operações. Ele tem um deságio, ou seja, tem um estresse. Essa posição pode valer 90, 80 mil reais. Então, existe um desconto que é a garantia exigida da operação. Então, quando consideramos a conta corrente projetada, mais o valor do portfólio, menos o risco daqueles ativos, a gente vai chegar no que é a garantia disponível. E é essa a garantia que permite o cliente usar para novas operações na casa. Precisamente, o que seria a garantia exigida? A garantia exigida ela possui dois cenários básicos. Um, que é o cenário de risco para day trade, e dois, o de posição, seria o overnight. O que seria a garantia exigida? A garantia exigida ela é o método pelo qual a XP vai fazer um estresse em cima do ativo, considerando um cenário de day trade, ou seja, durante o pregão, e o de posição, ou seja, o intervalo de um dia para o outro, de modo a identificar se o investidor possui os recursos mínimos para abrir aquela operação. Então vamos mostrar como funcionaria essa metodologia de cálculo. Primeiramente, o estresse do ativo. Cada ativo possui uma perda esperada, uma volatilidade, um risco naquela posição. Então é descontado daquele ativo o quanto espera-se que possa correr de risco, seja no cenário de day trade ou de posição. Agregado a isso, é considerada a quantidade que o cliente está boletando ou quer operar daquele ativo. É válido considerar que ordens em aberto também aumentam o risco da operação, porque, caso executada, implicarão em maior risco no perfil do cliente. Nesse perfil também temos o preço. Se considerarmos que a exposição pode ser de 100 reais, 1.000 reais ou 100 mil reais, por exemplo, do financeiro total da operação, teremos diferentes níveis de garantia exigidas. Ou seja, contemplando esses três pontos, nós vamos chegar na garantia exigida da operação. Se a garantia exigida for de acordo com a garantia disponível, que falamos anteriormente, o cliente teria a possibilidade de abrir a operação e participar do mercado através disso. Para facilitar o entendimento do que acabamos de falar, vamos separar dois exemplos. No primeiro exemplo que temos aqui, a XP ela proporciona uma alavancagem diferenciada no day trade e de posição. E essa chave de garantia, em padrões normais de mercados, ela é alterada 30 minutos antes do encerramento do pregão. Então, por exemplo, temos aqui a situação onde o cliente ele faz um contrato de mini dólar no mercado, do qual ele possuía 100 reais de garantias antes da operação. Então temos as janelas de horário. Às 9h30, o cliente executa a operação, onde a garantia exigida foi R$ 75 reais, nesse exemplo, está carregando um prejuízo de 10 reais, ou seja, a sua garantia total ela ficou positiva ainda em 15 reais. Que isso seria o net de 100 reais menos 75 da garantia, menos 10 do prejuízo, equivalendo a 15 reais de garantia positiva. Ou seja, o cliente está enquadrado, ele não está tomando mais risco no momento do que ele suporta de acordo com este nível de garantia e neste horário. No decorrer do mercado, você pode ver que o prejuízo do dia pode ir aumentando, de modo com que ele vai desenquadrar, como por exemplo ao meio-dia. Essa situação gera um desenquadramento onde pode acontecer a conta ser reduzida compulsoriamente por sofrer riscos acima da sua capacidade patrimonial. Vamos supor que o mercado continuou andando e às 3 da tarde o cliente voltou a ter um lucro na operação. E com isso a conta volta a ficar enquadrada. Agora vamos para a situação de quando começa a virar a chave do day trade para o swing trade. Vejam que às 5h30 da tarde, quando a gente entra nos últimos 30 minutos do mercado, a conta, mesmo com o lucro em conta, a garantia exigida se alterou, porque estamos considerando um cenário agora de overnight, ou seja, da conta passar posicionado de um dia para o outro, carregando uma posição de mini dólar. Nesse cenário, a garantia exigida saltou de R$ 75 para 2.600 e a garantia total ficou negativa,
Ou seja, o cliente encontra-se desenquadrado nessa posição. Então, clientes desenquadrados, ou seja, clientes com garantias negativas, ficam passíveis de enquadramento compulsório a qualquer momento para evitarmos uma insolvência da conta. Continuando com o exemplo 2, agora focado no mercado de ações, temos a situação onde o cliente, utilizando de um fundo de investimento, ou seja, não precisa ter o saldo em conta, ele faz uma operação no mercado de bolsa através da compra de Petrobras a um preço de R$17 na abertura do mercado e faz o carrego dela durante a sua posição. Ou seja, durante o mercado, essa conta apresentou um lucro, porque o preço da ação subiu de 17 para R$18, o spread de day trade manteve-se o mesmo nessa situação de mercado normal, porém, 30 minutos antes do mercado se encerrar, as garantias são ajustadas, de modo a considerar um cenário mais agressivo, de posição. Mesmo nessa situação, quando a conta carregou um lucro, se este lucro for insuficiente para suportar todo o risco da nova posição, do novo cenário de risco, a conta encontra-se desenquadrada. De modo que essa conta precisa de um ajuste compulsório e o cliente vai conseguir visualizar isso em suas plataformas como um excesso de risco em relação à sua posição. Dado esse exemplo, o objetivo é mostrar que contas, mesmo com uma garantia positiva no day trade, podem ficar negativas no swing trade até em situações de lucro. Muito obrigado pela atenção. Para maiores informações sobre a gerência de riscos e as políticas da área, você pode consultar no site da xpi.com.br sobre a XP Compliance. Obrigado pela atenção e até logo.